Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Atlético Mineiro e Fortaleza para vocês, a gente já vai direto para a análise. O que acontece? Temos alguns pontos aqui que a gente vai trocar de ideias e é importante a gente entender cada situação. A gente está vendo de uma vitória do Atlético Mineiro em cima do Fluminense, né? E de uma derrota do Fortaleza para a LDU na Sul-Americana. O que isso impacta? Isso impacta um ambiente muito positivo jogando em casa do Atlético Mineiro. Isso também impacta diretamente no ambiente que não está nos melhores climas, provavelmente, para o Fortaleza. E aí, é claro, você tem que ver como essa equipe vai lidar com esses cenários. Se a gente só pegar o histórico da competição, descartando esses momentos, descartando essa atual semana, né, e esse final de semana que passou, a gente passa a ter o seguinte em termos de análise. Uma vantagem do Atlético Mineiro pelo estilo de jogo, 52-49, tá? Então é uma grande vantagem? Não, é uma vantagem pequena para o Atlético. Quando vai para o mando de campo, o Atlético Mineiro sobe para 54, o Fortaleza cai para 47. Aí você tem uma vantagem maior e aí de fato o favoritismo fica com a equipe mineira. O que a gente pode entender do jogo ou como tende a acontecer o jogo? Mais passe, maior progressão para o Atlético. Então, dois cenários positivos. Melhor pressão e recuperação também para o Atlético. Então, você tem aqui, basicamente, 4 cenários positivos para o Atlético. Por que eu falo que são 4 cenários positivos? Porque quando a gente vai comparar lá a taxa de conversão, ou seja, chutar certo a gol, você tem uma vantagem do Atlético Mineiro. Quando você vai para a taxa de conversão para gol, ou seja, transformar o chute em gol, você tem um empate técnico entre as duas equipes. Quando você vai aqui para baixo para o bloqueio, vantagem do Atlético Mineiro, e na defesa, vantagem do Fortaleza, através do seu goleiro. Então você tem assim, um cenário de equilíbrio na defesa, né, no momento de finalização, um para cada. No momento ofensivo, mais chutes para o Atlético e uma taxa muito parecida ali de conversão entre as duas equipes, tá? O que pesa para algumas análises terem essa taxa de conversão muito lá embaixo, tá? E aí vocês vão ver isso cada vez mais nesse Brasileirão. Equipes que convertem até fazem 2 gols, por exemplo, estarem com taxas de conversão muito lá embaixo. Foi culpa, digamos assim, do Internacional. No jogo contra o Santos, ter feito 7 gols em 6 chutes certos a gol, né, em 13 dados, acaba jogando a taxa de conversão deles lá para cima em um jogo só. Então o máximo fica muito absurdo, por isso não se chega e as taxas de conversão vão caindo gradativamente, tá? Isso é um outlier fora da curva que acaba jogando esse cenário lá para cima e isso faz parte também do futebol, a gente tem que entender que está dentro da competição, tá? Quando a gente vai olhar o estilo das duas equipes, né, e aí comparar o estilo com o casa e fora, você tem em laranja o Atlético jogando em casa, você tem em azul o Atlético jogando contra adversários parecidos com o Fortaleza. No que acarreta isso? Geralmente, mais passe, então vocês vão olhar ali em azul ali um pouquinho mais à frente, maior progressão. Mais passe do que necessariamente progressão. O que isso quer dizer? Eu tenho dificuldade de conseguir encontrar o passe certo para progredir o mesmo tanto que eu estava progredindo. E aí acaba tendo basicamente o mesmo número de finalização, a taxa de conversão é muito parecida, mas ao eu ter mais passe e mais dificuldade, eu acabo também gerando contra-ataque, gerando situações onde eu não tinha a posse da bola, não estava preparado para ter tanta posse da bola, e aí acabo sofrendo contra-ataque. Ao sofrer, finalização, e aí a taxa, o geral desse indicador passa a ser menor do Atlético Mineiro, justamente porque o goleiro passa a conseguir defender menos do que vinha conseguindo. Já o Fortaleza, jogando fora de casa, consegue ali, de fato, ter mais posse do que quando joga com adversários parecidos com o Atlético Mineiro. Então, nesse cenário, eu tenho menos posse contra o Atlético Mineiro, menos passe, mas ainda faço o mesmo número de chutes e a mesma taxa de conversão para gol. Eu tenho a mesma velocidade de recuperação, mas eu bloqueio melhor e aí meu goleiro não precisa defender tanto. E aí acaba tendo uma ascensão do Fortaleza. Por isso que um cai, outro sobe. A gente vai ali para estilo, justamente por essa organização da equipe que acaba tendo nesse tipo de confronto que a gente está analisando. O que a gente pode entender desse jogo? Há um favoritismo claro do Atlético Mineiro. Fortaleza fez 1-0.
O que que aumenta? Aumenta a chance de empate do jogo e uma ligeira vitória do Fortaleza. Fortaleza faz 2-0. Fortaleza aí aumenta a chance de vitória própria. Atlético Mineiro faz 1-0. Aumenta a chance de vitória do Atlético. Perceba como são diferentes as situações e como o Fortaleza vai precisar de 2 gols para consolidar essa vitória de maneira mais tranquila também. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.